Fala galera, bora aí, racional do trade hoje aí. Hoje aí, dia 100% positivo hoje. Fiz três operações hoje, as três deram certo, as três foram 100% concluídas. Uma me tirou na proteção, né? Mas foi gain, né? Tem como falar que não foi, né? Galera, eu vou começar aqui pelo nosso querido Bitcoin. O Bitcoin. Galera, trazendo o cenário macro do Bitcoin, semanal, semanal totalmente comprador, diário, diário também totalmente comprador, sem trava pela frente. A única trava aqui que eu vejo no diário é esse 76% da perna aqui, ó. Então, pra mim, aqui é compra pelo diário, descendo para 60 minutos. Aqui nos 60 minutos a gente tem claramente que a gente vê que ontem o preço aí ficou nessa essa briga, né? Onde eu até comentei um pouco, né? Onde eu fui estopado nessa região aqui e ele veio buscar essa região de topo aqui, né? Ele estava trabalhando nessa região de topo. Eu não fiz a compra aqui ontem, acabei fazendo a compra aqui, estopei e ontem eu falei, eu até estava conversando com um parceiro meu aqui que essa região aqui, ó, o preço poderia vir corrigir nessas médias da 50 do 60 e jogar para cima, né? Seria um bom ponto de compra, né? Região de troca de polaridade aqui com esse topo e tem esse topo. Era uma região, né? Aqui, né? Uma região boa de compra. Aqui a gente tem que ficar atento agora pro Bitcoin porque a gente vê que ele passou para cima dessas médias dos 60, trabalhou nessa região de fundo aqui, né? Passou para cima delas e agora parece que elas estão querendo ganhar alinhamento aqui para os 60. Então já é um ponto de atenção para a gente ver aí cenários, talvez aí para amanhã ou até final de semana mesmo, que às vezes pode ganhar uma tendência boa, né? Ou até para semana que vem, né? E aqui, galera, vendo o Bitcoin aqui nesse cenário, vendo que ele rompeu essa região, hoje aqui de madrugada, às 4 da manhã, eu vi que ele estava trabalhando em cima desse pivot point aqui, ó, onde ele devolveu, mas devolveu de maneira menos agressiva, né? Deixou dois candles aqui vendedor, porém o contexto macro é de alta, né? E aí descendo para o 15 minutos, no 15 minutos aqui, galera, a gente vê claramente aqui, ó, que o Bitcoin ele fez essa barra compradora às 3 da manhã, pelo 15 minutos, deixou uma barrinha vendedora aqui, barrinha de venda, porém fraca, né? Movimento fraquinho. E depois ele abriu essa outra barrinha aqui, ó, às 3:30 da manhã, jogou para baixo e virou para cima. Quando ela virou para cima e rompeu aqui, ó, eu fiz uma entrada nessa região aqui, ó. Eu fiz uma entrada nessa região e objetivei a região de topo aqui em cima. Pegar a ferramenta de desenho. Eu fiz uma entrada nesse cara aqui, opa, aqui. Eu fiz uma entrada nesse cara, porém meu stop eu não deixei atrás desse cara porque estava mal protegido e a 20 do 15 com a 9 do 60 estavam passando aqui por baixo, então o preço ele poderia sim rejeitar um pouquinho aqui ou até mesmo lateralizar, buscar essa média maior aqui para depois desenvolver o movimento. Então, na minha visão, a melhor proteção do stop seria aqui embaixo. A compra se deu aqui, né, nesse cara, e minha saída foi aqui nesse topo, aonde o mercado ele chegou até aqui, o preço ele chegou, beijou praticamente a minha ordem aqui, não executou, voltou, brigou um pouco aqui, e aí sim ancorou na 9 do 5, né, e explodiu para cima. Se a gente jogar nos 5 minutos aqui, ó, a gente vê claramente aqui também, ó, esse pivôzinho de alta aqui saindo da 50, né, ó. Então isso daqui me deu convicção também a hora que eu olhei os 5 minutos, né. Aqui, ó, ele
Ele chegou até minha ordem estava aqui, né? Depois ancorou na 9 do 5 aqui, explodiu para cima, né? Aqui a gente vê que claramente pegou o segundo alvo do espelhamento, que está marcado aqui, ó, travou um pouco, buscou pivot point e no pivot point rejeitou uma, duas vezes aqui, ó, e jogou para baixo, né? Aqui eu já consegui resolver meu dia. No Bitcoin eu fiz um gainzinho de 1017, top. E é isso aí, o Bitcoin é isso aí. Acredito que o Bitcoin voltando nessa região aqui, ó, de fundo, talvez, né? Essa região de fundo aqui, ó, com pivot point, as duas 200 dos 5 minutos. Vamos ver se no 2 minutos tem alguma trava antes. Não, aqui tá bem feio pelo 2, né? Essa região aqui fica interessante, né, para comprar o Bitcoin. Acredito que seja até a 20 ali, né? Ó, a 20 chegando aqui, né? Então aqui pode ser uma boa região para tentar uma comprinha no Bitcoin, né? Se ele já não desenvolver daqui, né, essa ancoragem aqui, esse dojizão pelo 60, ancorado pela 9 aqui, pode ser que desenvolva daqui, né? Para buscar esse primeiro alvo de espelhamento, que é de todo esse movimento aqui, né? Espelhado em V para cima. O ouro vou mostrar aqui para vocês. O ouro, galera, a gente tinha aqui, ó, olhando o gráfico semanal, a gente vê que o semanal tá para alta, continua sua tendência de alta aí, né? E descendo pro diário aqui, galera, aqui nessa região do Bitcoin é uma região bem interessante, essa região aqui embaixo. Por quê? Porque aqui foi onde eu executei uma compra hoje. Do Bitcoin não, do ouro, né? Perdão. Aqui, galera, nessa região do diário, a gente tinha 50% desse movimento todo. Olha onde o preço cravou, né? 50%. Descendo para 60 minutos. Olhando ali já o diário, a gente tinha a 9 do diário. Aqui, junto com a 9 do diário, a gente tinha a 200 exponencial dos 60 minutos. 50% a gente tinha também nessa região o primeiro alvo de todo esse espelhamento para baixo. Era uma região boa, o preço esticou de forma abrupta, né, até essa região. E aqui, galera, pelo 15 minutos, a gente vê o preço chegou e deixou essa falha aqui, ó, essa falha aqui no fundo. Deixou um baita de um doji aqui, né? E pelos 5 minutos deixou uma barra compradora bonita, né? Eu acabei executando uma compra nesse cara aqui. Deixei meu stop aqui embaixo e estava objetivando essa região como alvo. Era a minha saída, que era a 20 do 15, que estava descendo por volatilidade, né? Porém, o preço travou aqui na 9 do 15 e entregou o movimento para baixo, né? Nesse momento que ele fez isso, que ele trabalhou dessa maneira aqui, né, pivoteando aqui, começou a deixar várias defesas nessa região, travando acima do pivot point, eu falei, pô, se ele não travar aqui nessa região e jogar para cima, eu não quero ficar mais nessa operação. Então eu protegi minha operação, trouxe o meu stop gain para cá, protegi minha operação aqui, ou ele desenvolvia e pagava, meu alvo estava aqui próximo já, né, ele quase pegou meu alvo ali, ou ele ia talvez retestar essa região de pivot point aqui embaixo, ó, essa região de pivot point, ou até mesmo esse 61 aqui, né, e se a gente jogar no gráfico maior, em 15 minutos a gente tinha aqui junto com o pivot point a 500 do 15, né, então para mim era muito possível, cabível até, né, ele vir até essa região aqui, deixar divergência de fundo para daí sim desenvolver uma alta, se fosse entregar essa alta, né, como já entregou. Então acabei saindo no stop gain aqui, né, saí na proteção. E se a gente vê os 60 minutos também aqui, ó, quando os 60 minutos ele fez esse candle aqui, ó, que é um side bar aqui, ó, que é de reversão de movimento, ele deixou essa barrinha defendendo
no pivô point, e quando ele abriu esse cara aqui, ele abriu, jogou para baixo e virou para cima. Quando ele virou para cima aqui, eu falei, pô, agora ele vai entregar esse movimento até ali, né? Esse movimento corretivo também para buscar 9 do 60, que seria saudável, né? E acabou que ele não fez isso, né? Primeiro, antes dele ir, ele entregou o movimento, né? Ele buscou a correção até o 61 dessa perninha, para daí sim fazer uma ativação de pivô e jogar alvo para cima, né? Ó, que foi aonde buscou a região de alvo lá em cima, ó. Primeiro alvo do pivô. Então, o ouro aí acabou me tirando a proteção. Saí aí com esse resultado no ouro, né? 250, nada mal. Mas esse foi o contexto do ouro, né? E aqui era a minha região de saída também, ó. Por quê? Porque a gente tinha região de troca de polaridade, porque era uma região que foi buscar o primeiro alvo agora do pivô, que ativou esse pivô, né? E também a gente tinha era uma região de defesa muito boa aqui, né? Então aqui pra mim era uma região talvez vendedora, né? E agora, galera, quero mostrar também o contexto do G40, porém eu não peguei. O G40 aqui, galera, a gente tem aqui, ó, um movimento que ele estava fazendo nessas 200 aqui, né? Porém, ele chegou aqui nessa região. Aqui nessa região a gente tinha os 76% dessa perna e os 76% dessa perna. A gente puxar a retração, né? Porém, parece que ele estava formando esse triângulo aqui, né? Não sei se lá é simétrico, sei lá o que é. E aqui, quando eu abri o gráfico, ele estava deixando esse cara aqui, ó, 3h15 da manhã. Aqui às 3h30, 3h30, e aqui 3h15. 3h15 ele me deixou esse cara aqui, porém eu fiquei desconfortável de pegar nessa região. Porque essas 200 aqui, ó, estão flat no preço, né? Se a gente olhar o 15 minutos aqui, né? Estão cortando o preço aqui, ó, não estava muito confortável. Eu achei, na minha opinião, falei, pô, pode ser que na abertura ele venha buscar aqui uma região mais, um pullback mais fundo aqui, né? Para depois entregar esse movimento para cima, né? Porém ele acabou desenvolvendo aqui, né? Chegou até a região de 76% de novo aqui, ó, travou um pouco, entrou volatilidade aqui, ó, brigou bastante nessa região e depois jogou para cima, né? Mas esse foi o contexto do G40 aqui, né? Se a gente for ver, essa região aqui também ele estava bem ancoradinho pela 9 e a 20 do 60, né? Tava até que bonito aqui. Se a gente vê o semanal e o diário, não tem trava na frente, né? Ó. Não tem nenhuma trava. Porém, ele já está em região de topo aqui, né? Pode ser que ele lateralize aqui, brigue bastante nessa região aqui para 9 do diário, ancorar no preço aqui e ele explodir para cima de volta, né? Ativando toda essa estrutura aqui em V para cima, né? Só que para isso também, depois para fazer uma compra, seria necessário ele fazer isso daqui, né? E ancorar médias aqui para cima, para ficar bonito para fazer uma compra aqui. Mas o contexto do G40, olhando os 60 minutos, né? Tá alinhadaço para cima aí, ó. As médias de 50, 72 ancorando no preço. A 9 e a 20 do 60 perderam um pouco da força dela, né? Que ela tem sobre o preço, então elas estão meio flat aqui, né? No preço. Aqui no Nasdaq, eu vou mostrar também uma compra que eu fiz, que deu gain, né? Usando o contexto do S&P 500, que é o mesmo, eu vi que o S&P 500 estava nessa região de troca de polaridade e poderia desenvolver esse movimento para cima. Então, visto isso, eu falei, eu vou pegar no Nasdaq, que o spread estava mais baixo, né? O spread bem curtinho, porém no S&P estava maior, então eu não quis pegar lá também esse trade. Mas aqui olhando no Nasdaq, se a gente der um zoom out e subir o time frame aqui, né? Subir para o semanal. No semanal a gente não tem nenhuma trava mais na frente. No diário a gente também tem essa 200 aqui, mas ela tá flat. Essa 200 aqui ela não tá fazendo muito preço. Então eu acredito que se for fazer preço, essa região de topo aqui, ó, seria interessante. E descendo por 60 minutos a gente tem espaço para andar para cima aqui, ó, do preço. Ontem eu até cravei essa região aqui, ó. Ontem eu falei dessa região
Ontem saiu aí a decisão de taxa de juros, né, nos Estados Unidos, e eu falei, o preço antes de vir, antes de, talvez dele desenvolver alguma coisa para cima, ele tomar direção, ele talvez venha buscar essa região aqui, ó, de compra, essa região de troca de polaridade, regiões de fundo, de topos aqui, a troca de polaridade, as duas 260, a 9 do diário tá aqui também. Então seria interessante ele vir buscar essa região para jogar para cima, né? E foi o que aconteceu aqui, ó. Deixou um baita aqui no comprador aqui, um PFR pelos 60 minutos. Ele desenvolveu esse movimento para cima, né? Uma pancada para cima, né? Rompendo o topo. Então quando ele fez isso e rompeu esse topo aqui, ó, eu na minha visão falei, pô, ele pode vir buscar essa outra região de topo aqui em cima. Então quando ele trabalhou nesse movimento aqui, fez o pullback do pós-rompimento desse topo aqui, ó, eu falei, pô, ele tem espaço para andar, né? A gente tem esse topo intermediário aqui, ó, mas ele não era muito relevante. Falei, pô, ele tem espaço para andar. E quando ele fechou os 60 minutos defendendo essa região aqui, ó, em cima do pivot point, e no 15 minutos ancorado pela 20 do 15 aqui, ó, eu executei uma compra no rompimento desse cara aqui, ó. Quando rompeu esse doji para cima aqui, ó, quando rompeu esse doji para cima, eu executei uma compra, meu stop estava aqui embaixo, e eu objetivei essa regiãozinha aqui, ó, se eu não me engano, foi por aqui sim, mais ou menos, como alvo, né? Por isso ele acabou desenvolvendo bem, ó. Depois deixou outra entradinha aqui até, né, se a gente for ver, ó, e desenvolveu bem até lá em cima, né? Então aí deu mais um gainzinho, né, pra gente. Tinha até essa região de topo para buscar, porém aqui já me dava um belo risco-retorno. E tinha mais uma certeza um pouco maior, né, que ele poderia me pagar ali e talvez antes de chegar nesse topo falhar, né. E acabou me dando esse resultado aí, R$ 1.100 praticamente. Não vou arredondar, né, perigoso a gente arredondar para trás esse negócio aí, mas foi bonito. E esse foi o contexto dado aqui, né, pro Nasdaq. Agora caiu aqui, ó, entrou notícia aí, tinha notícia 9,6. Muito provavelmente esse preço jogou para baixo aqui nessa região aqui de volta, ó, topo aqui, ó, buscando a 200 do 15. Pode ser que desenvolva um movimento para cima. Porém é horário de volatilidade, né? É um horário não muito legal de operar, eu não gosto muito de operar esse horário, não sou muito habituado, né? Mas se tivesse mais bonito, talvez eu executaria uma compra, né? Porém essas médias aqui agora que elas estão começando a sair desse meio aqui, ó, elas estavam emboladas e invertendo para cima, aí aqui ela pode ganhar um movimento maior, né? Porém, para mim agora fazer uma compra seria mais interessante, vou até deixar marcado porque agora faz sentido, romper essa região de topo, romper ou até estruturar um pullbackzinho aqui antes, né, para levar até essa região de topo. Ou o preço pode fazer duas coisas, ou ele vem aqui, faz um pullbackzinho aqui, deixa uma entradinha para nós aqui, para levar até essa região de topo, ou ele trabalha num pós-rompimento dessa região, com médias ancorando, para levar até essa região de topo aqui. Então a gente tem espaço para trabalhar, né? E agora eu quero mostrar o contexto também do GBP. GBP eu não fiz nada hoje. Eu estava olhando para uma compra no GBP nessa região de fundo aqui, ó. Essa regiãozinha de fundo que tinha 20 do diário. Porém, eu fiquei desconfortável porque o preço tá muito lateral aqui, né? Eu sabia que ele poderia talvez rejeitar de novo essa região de fundo aqui, né? Muito bem defendida, né? E jogar para cima. Porém, não me deixou algo muito mais claro, assim, né? Não fiquei confortável com essa região. Aqui depois entrou notícia, né? Não sei o que foi isso daqui, ó, 8 horas. Ah, foi notícia. Tinha uma notícia do Reino Unido hoje, às 8 horas. Entrou aqui, ó, bagunçou tudo o preço aqui, ó, e jogou pra cima. Talvez
esse gatilho do 15 aqui, ó. Só que, meu, muito caro. Isso daqui não tem nem como entrar nisso daqui. Talvez esse gatilho seja o início do movimento do diário, porque o diário agora sim ele ancorou na 20, talvez ganhe força para romper essa região de topo aqui, né? Se a gente for ver, para romper essa região de topo aqui, ó, e aí sim desenvolver movimentos mais altistas, né? E no fim foi isso, né? O S&P virou para cima, Nasdaq com certeza também vai puxar junto. G40 também aí, ó, virou para cima agora, alinhando médias. O ouro, sempre é muito difícil o ouro trabalhar junto com esses ativos, né? Ganhar movimento altíssimo, mas totalmente possível. Mas geralmente quando esses ativos estão em alta, o ouro geralmente está caindo, né? Está em movimento baixista, mas não necessariamente, né? Não é a correlação que a gente tem, que eu fico olhando, né? Porque se o ouro chega numa região interessante para mim, que nem hoje, hoje aqui ele me deu compra e todos os outros ativos também me deram compra e eu tenho que executar, né? Porém, essa compra do ouro aqui é uma compra de correção, né? Não é uma compra para continuar o movimento que ele já estava altista. O Bitcoin, olha, explodiu para cima. Bitcoin explodiu para cima. Com certeza aí deixou alguma coisa, falhou o fundinho aqui, ó, deixou a entradinha, explodiu para cima de volta aí. E é isso aí, galera. Vou deixar por aqui esse vídeo, mostrar para vocês aí, ó. Acho que ontem eu não mostrei, né? Livre. Eita. Acho que ontem eu não mostrei pra vocês. Hoje, esse foi o resultado de hoje, né? O de ontem. Quero mostrar o de ontem aqui, né? Personalizado. Dia 7. E ontem foi esse resultado aqui que eu tomei pra trás, né? Ontem, esperar carregar aqui, ó. Eita, que demora. Ontem foi esse resultado que eu tomei pra trás. Então, ontem foi um dia que eu errei tudo que eu tinha pra errar. Não acertei nada, cometi erros. Hoje já corrigi, né? E hoje aí foi esse resultado aqui, ó. 3 operaçãozinhas 100% vencedoras com esse resultado aí. Fechou?